As empilhadeiras se parecem muito com barcos rebocadores. Usando as leis da física, eles dão a uma pessoa o poder de movimentar grandes cargas com precisão, aparentemente sem esforço algum. Observe um rebocador colocar um navio dentro de seu ancoradouro e a maravilha de habilidade e competência do capitão. Não é muito diferente de se observar um operador de empilhadeira habilitado. Os pallets são suavemente empilhados até o teto ou só um item é retirado de um reboque ou de um depósito abarrotado. Porém, nem todo operador é tão cuidadoso. Todo ano, mais de 100 pessoas são mortas e mais de 38 mil se ferem em acidentes que envolvem empilhadeiras. A razão é que as mesmas leis da física que permitem que esses veículos façam grandes levantamentos podem torná-los também sujeitos a grandes acidentes. Eles tombam, derrubam cargas, prendem pessoas ou caem de rampas ou docas. Nos próximos minutos, vamos ver o que separa um operador de empilhadeira habilitado da estatística de acidentes. Examinaremos modelos de empilhadeiras, controles e instrumentos, inspeção antes do uso e a carga. Para se tornar um operador de empilhadeira habilitado e autorizado, é necessário que você conheça tudo sobre seu equipamento e sua carga, e também saiba como seu equipamento se adapta ao seu ambiente de trabalho. Uma coisa importante a ser lembrada sobre as empilhadeiras é que apenas o modelo básico delas é o mesmo. No uso, elas possuem diferentes controles, capacidades de carga e restrições sobre onde podem operar. Leia o manual do operador para obter informações específicas sobre a empilhadeira que vai ser operada. A placa de identificação instalada na empilhadeira fornece sua capacidade nominal de carga. Esta é uma informação importante que todo operador experiente conhece e segue. O operador experiente aprende também que cada local de trabalho e mesmo cada levantamento de carga é diferente do outro. Por isso, seu treinamento é tão importante. Ele ensina a você sobre os riscos e problemas especiais do seu local de trabalho e lhe dá a chance de praticar para que você e sua empilhadeira trabalhem como uma equipe. Os operadores inexperientes muitas vezes ficam surpresos ao descobrirem que uma empilhadeira não é como um carro. Ela tem controles diferentes e é dirigida de modo muito distinto. A empilhadeira é dirigida pelas rodas traseiras. Ao fazer uma curva, a parte traseira gira em torno das rodas de direção que ficam na frente. Como as rodas de direção sustentam a maior parte da carga, a empilhadeira fica menos estável durante uma curva do que quando se desloca em linha reta. Você também tem menos controle de direção ao fazer uma curva, especialmente com carga. Os mecanismos de direção e de tração da empilhadeira também dificultam a parada rápida e é perigoso frear, por exemplo, para evitar um pedestre. A empilhadeira difere ainda dos carros em outros pontos. Elas operam igualmente em marcha à frente e marcha ré, mas diferentemente em cada direção. Elas ainda têm pontos cegos que variam dependendo do tipo de carga. Para o operador, essas diferenças exigem constante atenção com a carga e com as condições de trabalho e um bom conhecimento para seguir práticas de segurança corretas. Ao entrar em uma empilhadeira, o que você encontrará vai depender do fabricante, de seu modelo e de sua capacidade nominal. Algumas empilhadeiras possuem um assento para o operador. Em outras, o operador fica em pé. Se houver um cinto de segurança, você deve usá-lo. Ele o manterá dentro da empilhadeira em caso de acidente e tem impedido muitos operadores de serem esmagados pela carga ou pela própria empilhadeira. Em todas as empilhadeiras pode-se ver uma variedade de controles e instrumentos. Embora variem de uma empilhadeira para outra, suas funções são semelhantes. Os controles mais comuns incluem um volante, uma alavanca de mudanças e uma chave ou interruptor de arranque. Você também encontrará um freio de serviço e outro de estacionamento. O deslocamento é controlado por um acelerador, que pode ser um pedal ou uma alavanca.
Em algumas empilhadeiras, o acelerador é combinado com um seletor de direção, parecido com um joystick de um videogame. Há também alavancas de controle de carga. Elas controlam a elevação, a inclinação e os acessórios. Alguns permitem a rotação da carga e seu deslocamento lateral. Deve haver uma buzina ou algum outro tipo de aviso, e luzes que vão desde faróis até um pisca-pisca. As empilhadeiras elétricas que são movidas a bateria geralmente possuem um orímetro e um indicador de carga da bateria. Eles indicam as horas de operação e as condições da bateria. As empilhadeiras de combustão interna movidas a propano, óleo diesel ou gasolina geralmente têm um orímetro, um amperímetro ou luz indicadora, um indicador de combustível, um indicador de temperatura do motor e um indicador da pressão do óleo do motor. É sua obrigação aprender como funciona cada controle e instrumento da empilhadeira. Memorize suas localizações e investigue como eles operam. Durante o treinamento prático, você poderá exercitar tudo o que aprendeu. Você ficará um perito no manuseio dos controles antes de ser habilitado a operar uma empilhadeira. Como operador de empilhadeira, você deve se certificar de que sua máquina está em bom estado de trabalho toda vez que for usá-la. Você precisa realizar 2 inspeções, uma inspeção das fontes de energia e outra do equipamento. Sua empresa deve ter uma lista de verificação para você utilizar. Não deixe de preenchê-la e devolvê-la sempre. Os formulários preenchidos comprovam que você está seguindo os requisitos de segurança. Uma vez acostumado a executar a inspeção antes do uso, isso levará apenas alguns minutos. Para sua própria segurança, nunca deixe de fazer essas inspeções. A primeira parte de cada inspeção da empilhadeira inclui as fontes de energia, um sistema bateria ou um outro que utiliza diesel, gasolina ou propano como combustível. Se a empilhadeira for movida a bateria, verifique suas condições antes de ligar o veículo. Na maioria das empresas, uma solução de bicarbonato de sódio ou limpadores especiais são usados para neutralizar vazamentos e para remover a corrosão dos terminais. Verifique se esses produtos estão por perto e prontos para serem usados antes de checar a bateria. Examine se há rachaduras, furos, corrosão ou fendas. Verifique se cada vaso está firmemente vedado, se os cabos estão intactos e se as conexões dos terminais estão firmes. Cada tampa dos respiros deve estar rosqueada e os furos sem poeira nem detritos que possam obstruir a ventilação. Isso evita que gases perigosos se acumulem e causem um incêndio ou explosão. Lembre-se, toda vez que for trabalhar em torno de baterias, você estará trabalhando com ácido. Nunca toque nem se aproxime de uma bateria sem usar equipamentos de proteção. Você precisará, no mínimo, de luvas resistentes a ácido e proteção para os olhos. Dependendo do trabalho que estiver fazendo, poderá precisar também de um avental ou outra roupa de proteção e de sapatos especiais. Como o ácido da bateria é perigoso, é preciso saber onde ficam localizados a estação de lavagem de óleos, o chuveiro de emergência ou a pia mais próxima. Se você for atingido pelo ácido, lave as regiões afetadas com água pelo menos por 15 minutos. Se o ácido respingar em seus olhos, mantenha as pálpebras abertas enquanto faz a lavagem. Deve haver também um extintor de incêndio à mão. Saiba onde ele fica localizado e como usá-lo corretamente se o incêndio começar. Verifique também as saídas no caso de precisar evacuar o local rapidamente. Nunca fume, não permita que ninguém fume, nem que realize trabalho a quente próximo à bateria. O gás hidrogênio que escapa pelos furos de ventilação é extremamente inflamável. Parte de sua tarefa como operador de empilhadeira é ter certeza de que os avisos proibindo chamas e fumar são respeitados. Ao terminar de usar a empilhadeira, você precisa carregar a bateria para que ela fique pronta para o próximo usuário. Em algumas empresas, você deverá remover a bateria, levá-la para uma área de carregamento e trocá-la por outra carregada. Caso você mesmo carregue a bateria, estacione na área de carregamento. Desligue a empilhadeira, puxe os freios e calce as rodas se a área não for nivelada. Conecte a bateria ao carregador. Ligue o carregador e verifique se a luz indicadora mostra que ele está funcionando corretamente. Quando a bateria estiver carregada, desligue o carregador, retire os cabos e conecte a bateria na empilhadeira. Se a empilhadeira for movida a gasolina, diesel ou propano, sua inspeção será diferente. Verifique se no tanque de combustível há rachaduras, soldas partidas, ferrugem ou outro dano.
Tenha certeza de que as válvulas e os bocais estão firmes e de que não há vazamentos. Toda vez que for preciso manusear o tanque de combustível, faça isso em área externa, longe do prédio e das pessoas. Da mesma forma que com uma empilhadeira movida a bateria, o hábito de fumar, as chamas e o trabalho a quente não são permitidos na área de abastecimento de combustível ou próximo aos tanques de propano. A segunda parte da sua inspeção antes do uso inclui checar o equipamento quanto a danos e a operação correta. A inspeção deve ser feita pelo menos diariamente ou no começo de cada turno. O mastro é a seção vertical que contém um conjunto de trilhas que alojam roletes, roldanas e correntes. Ele pode ser inclinado para frente ou para trás, ou se deslocar lateralmente. Inspecione o mastro para ver se há soldas partidas, trincadas ou outro dano. Verifique se as trilhas dos roletes estão lubrificadas e se as correntes se deslocam livremente. Dentro do mastro fica o que é chamado de carro. Ele contém os roletes que permitem à carga se movimentar para cima e para baixo. Os garfos são acoplados ao carro. A elevação e a inclinação são controladas por um sistema de cilindros hidráulicos. Em seguida, examine a parte hidráulica. Cheque primeiro o nível do fluido hidráulico. Verifique se as mangueiras não estão vazando nem rachadas e se as conexões estão firmes. Inspecione as ferragens de suporte dos cilindros de elevação e inclinação, certificando-se de que tudo está apertado. Todas as empilhadeiras possuem garfos que pegam a carga, que a sustentam durante o transporte e a colocam em um local desejado. Os garfos se inclinam para frente e para trás. O operador também pode ajustar o espaço entre os garfos para elevar cargas de larguras variáveis. Cheque os garfos à procura de trincas ou danos ao longo da lâmina e na parte traseira. Certifique-se de que estão espaçados igualmente. Em certas empilhadeiras, os garfos podem ser trocados por acessórios especiais para elevar cargas de formas irregulares, como tambores, ou longas, como tubos. Alguns podem ser usados com plataformas para elevar pessoas. Há também um suporte acoplado ao carro. Ele impede que a carga caia quando os garfos são inclinados para trás. O protetor acima da cabeça destina-se a impedir que a queda de objetos atinjam o operador. Lembre-se, o protetor não é suficientemente forte para protegê-lo contra uma carga pesada que desabe sobre a empilhadeira. Cheque o protetor e o suporte para ver se há trincas, conexões folgadas ou outros problemas. Em seguida, passe para as partes móveis. Procure por desgaste excessivo ou fendas e cheque se todas as porcas das rodas estão apertadas. Verifique se a borracha não está separada do aro. Se a empilhadeira tiver rodas pneumáticas, cheque a pressão do ar e ajuste-a para a superfície onde você estará dirigindo. Se não tiver certeza de que pressão colocar, consulte o manual do operador. Você precisará ainda checar os níveis dos outros fluidos, inclusive óleo e refrigerante. Examine a área em torno e embaixo da empilhadeira para ver se houve vazamento de fluidos desde o último uso. A parte final de sua inspeção inclui o teste de todos os sistemas com a empilhadeira ligada. Cheque todos os medidores, indicadores e luzes de aviso. Se qualquer um deles não estiver funcionando, desligue a empilhadeira e informe o problema para que ele possa ser resolvido. Não tente resolvê-lo sozinho. Somente pessoas autorizadas têm permissão para consertar uma empilhadeira. Se tudo estiver bem até aqui, você estará pronto para testar as partes móveis. Faça a empilhadeira executar suas manobras normais, ficando atento a ruídos ou a algo estranho. Certifique-se de estar em um local seguro, longe de pessoas, do tráfego e de obstruções aéreas. Levante o carro até sua altura máxima e abaixe-o até ele apenas tocar o chão. Incline os garfos para frente e para trás. Examine a direção. Assegure-se de que ela gira as rodas suave e completamente. Se algo soar mal ou emperrar, faça uma inspeção. Ligue todas as luzes e teste a buzina e outros dispositivos de aviso. Ande para frente e pare. Depois, ande para trás e pare. Os freios devem ter um toque macio e operar corretamente. Finalmente, cheque o freio de emergência e também se todos os controles estão de volta às suas posições neutras. Se tudo funcionar bem, você está pronto para começar. Se encontrar um problema ou suspeitar de algum, verifique-o e corrija-o antes de operar a empilhadeira.
Até esse ponto, tudo sobre o que falamos envolvia o modelo e as condições da empilhadeira. Isso é apenas parte de sua tarefa como um operador. A outra parte trata da movimentação da carga, ou mais precisamente da física da carga. Coisas como equilíbrio, estabilidade, capacidade e visibilidade. Estes são os pontos que diferenciam um operador experiente dos outros. O profissional sabe que cada carga e cada situação é diferente e que conhecimento e avaliação são necessários em cada elevação e carregamento. O modelo da empilhadeira exige isso. Considere a base como um triângulo que chamaremos de triângulo de estabilidade. A base é o eixo das rodas de direção. Ela suporta o peso da carga e age como o suporte central de uma gangorra. O vértice do triângulo, oposto à base, é o ponto de equilíbrio. Mesmo que a empilhadeira usada tenha 4 rodas, a base dela atuará como um triângulo, com o vértice sendo o centro do eixo de direção. Mantendo-se o centro de gravidade da carga dentro desse triângulo de estabilidade, a empilhadeira se mantém estável e impede-se que a carga se arrebente no chão. Permitindo que a carga se mova para fora do triângulo de estabilidade, isso fará com que tanto a empilhadeira quanto a carga fiquem menos estáveis, tornando-a sujeita a virar, rolar ou derrubar a carga. Na prática, isso significa que a empilhadeira e a carga se tornam menos estáveis sempre que a carga estiver acima do chão. Ao se fazer uma curva, em subidas, seja para frente e para trás ou de lado a lado, durante a inclinação da carga para frente e para trás ou lateralmente. O tamanho e a forma da carga, bem como onde ela é carregada nos garfos, também afeta a estabilidade. Uma carga compacta, transportada o tempo todo sobre os garfos, está mais próxima do eixo de tração, da base do triângulo de estabilidade. Mesmo que uma carga esteja dentro da capacidade da empilhadeira, se for deslocada para a ponta dos garfos elevados, pode virar a empilhadeira para frente e você perder o controle. Uma curva fechada pode inclinar uma carga, derrubando-a ou puxando a elevação para os lados. O mesmo acontece ao dirigir em uma subida. Uma plataforma desnivelada pode inclinar a carga e prejudicar a elevação. O que acontece é que a força da gravidade aumenta a estabilidade da empilhadeira, mas a força do deslocamento, quer seja para os lados, para frente ou para trás, desloca para fora do triângulo, tornando a elevação instável. Como um profissional, sua tarefa é avaliar constantemente sua carga para ter certeza de que o seu centro de gravidade é mantido dentro do triângulo de estabilidade. Conhecer a máquina é a melhor maneira de aprender como fazer isso com cada carga. O manual do operador informa sobre a capacidade da empilhadeira e explica como isso pode mudar, dependendo da carga que estiver sendo transportada. Ele explica também como os acessórios alteram a estabilidade e a capacidade da empilhadeira. Sua tarefa é conhecer sua máquina e conhecer sua carga antes de tentar movê-la. A carga está dentro dos limites de capacidade de sua empilhadeira? A forma dela e a força da gravidade de seu peso pode afetar sua estabilidade ou capacidade de ver para onde você está indo? Pode ser necessário dividir a carga para reduzir o peso ou dirigir em marcha ré para aumentar sua visibilidade ou ambos. É preciso ainda saber para onde a carga está sendo levada. Será que o trajeto tem riscos? Que tipo de curva você hesitará em fazer? E sobre as subidas, rampas, piso irregular ou obstáculos? E, finalmente, qual é seu destino? Você pode se aproximar o bastante? Você pode entrar direto com ela? Alguma manobra afetará sua estabilidade? A área está livre de riscos como cabos de eletricidade, tubos ou equipamentos de ventilação? Como a operação de uma empilhadeira exige habilidades especiais, nem todo mundo consegue ser um operador. Você será avaliado pelo menos anualmente para ter certeza de que sabe como manusear seu equipamento e sua carga com segurança. Pode ser que um treinamento adicional seja necessário se o equipamento ou as cargas que você transporta mudarem. Se você tiver um acidente ou algum problema, você pode precisar de um treinamento complementar. Neste programa examinamos modelos e funções das empilhadeiras, abordando questões como controles, fontes de energia, inspeção e características como estabilidade, capacidade e visibilidade.
Estas informações, aliadas ao seu treinamento prático, constituem a primeira etapa para que você consiga se qualificar como um operador profissional de empilhadeira. A segunda etapa, demonstrar sua habilidade e conhecimento sobre a empilhadeira com cada carga, depende de você.